Usar a variedade linguística apropriada à situação de produção e de circulação, fazendo escolhas adequadas quanto ao vocabulário e à gramática. Usar recursos expressivos, estilísticos e literários adequados ao gênero e aos objetivos do texto. Revisar e reelaborar a própria escrita segundo critérios adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto de circulação previsto. Se há um texto, se o vocabulário, se o professor pode trazer para a sala de aula em forma de cartazes, de palavras, substituições interessantes, então isso é bonito. Substituir o bonito por isso é encantador, né? Então, quanto mais o professor der ênfase nas leituras que ele realiza para essas palavras que enriquecem o texto, mais vocabulário o aluno vai ter no momento de produção de texto autônomo. Desenvolvimento da oralidade. Então, a linguagem oral ela passou a ser considerada como objeto de atenção muito recentemente. Ao entrar na escola, alfabetizando, já sabe fazer uso de uma fala cotidiana, utilizando a linguagem oral em suas interações para afirmar suas vontades, expressar seus sentimentos e manifestar suas preferências. Um dos aspectos apontados no parâmetro curricular nacional é que fala cabe à escola ensinar. Mas a criança já entra no ambiente escolar com oralidade. Essa oralidade ela deve ser trabalhada de forma a que a criança entenda que no processo de comunicação existe um momento de fala e um momento de escuta. Isso é treino, né? A criança normalmente ela não respeita muito o amigo falando. Então, esses combinados, esse momento de falar e o que falar, também deve ser ensinado na escola. Ao entrar na escola, alfabetizando, já sabe fazer uso de uma fala cotidiana, utilizando a linguagem oral em suas interações para afirmar suas vontades, expressar seus sentimentos e manifestar suas preferências. A criança, às vezes na família, não compreende muito esse momento de ouvir, então é uma das habilidades que tem que ser trabalhada no ambiente escolar, é o momento de falar e de ouvir. Né? Podemos dizer quando um está falando, o outro ouve. Essa dinâmica na sala de aula é muito interessante. O momento que o professor está fazendo a leitura é importante ser um bom ouvinte para poder absorver a ideia central do que está sendo falado. O aluno precisa ser preparado para cumprir, né, comandas, porque o aluno que não tem esse hábito de ouvir e falar nesse processo, respeitando os turnos de fala, ele acaba perdendo muito das informações que o professor passa no decorrer da aula. O papel da escola é aproximar o alfabetizando dos usos da linguagem que são socialmente privilegiados, das práticas de linguagem que são valorizadas da variante linguística considerada padrão. Ao mesmo tempo, a escola irá mostrar a eles que seu modo de falar, o que aprendeu com sua família, na sua comunidade, é também legítimo e que não deve se discriminar as pessoas pelo seu modo de falar. Então, a escolarização ela contribui para que a criança fale de forma diferente, muitas vezes, do ambiente escolar. Muito importante que ela não saia corrigindo os membros da família, né? Às vezes eles começam a corrigir a vovó, porque a vovó fala de uma forma diferente, eles aprenderam na escola que o jeito correto de falar é esse ou aquele. Então a escola, ela, ao trazer as diversas formas linguísticas de se expressar, ela promove na criança esse observar que não existe certo e errado, né? Que as culturas, o jeito das pessoas falarem deve ser respeitado como uma variante linguística. Então, o jeito que fala numa região é diferente do jeito que fala em outra região, e ele vai se apropriando
dessa dinâmica da língua portuguesa, mas respeitando o jeito de cada um de se expressar. Conhecimentos e saberes, capacidades e atitudes envolvidas no desenvolvimento da oralidade, participação nas interações cotidianas em sala de aula, escuta com atenção e compreensão, respostas às questões propostas pelo professor, expondo opiniões nos debates com os colegas e com o professor. O respeito à diversidade das formas de expressão oral manifestadas por colegas, professores e funcionários da escola, bem como por pessoas da comunidade extracurricular. Usar a língua falada em diferentes situações escolares, buscando empregar a variedade linguística adequada. Planejamento da fala em situações formais, realização das tarefas cujo desenvolvimento dependa de escuta atenta e compreensão. Então, aqui fecha essa informação, né, de que toda forma de falar deve ser valorizada, que a maneira que o colega fala deve ser respeitado. Existem tarefas no ambiente escolar, comandas, que é importantíssimo que o aluno saiba escutar para poder realizar e compreender algumas tarefas. No texto, nesse tempo de aula, nós vimos que é importantíssimo sabermos utilizar o tempo na sala de aula. Não temos como priorizar a linguagem escrita melhor em relação à linguagem falada. Todas elas são importantíssimas no processo. A língua portuguesa, ela faz parte da grade curricular. Então, o fato de trabalharmos textos diversos não quer dizer que nós não estamos trabalhando o ensino da língua portuguesa. Então, é necessário organização de tempo no ensino da língua, utilizando uma sequência didática ou atividades chamadas espiral, em que vai dando uma profundidade maior no conteúdo a ser abordado, de acordo com a necessidade da turma, abrangendo o momento de expressão oral e escrita. Organização e registros faz parte do processo como forma de refletir sobre acertos e diferentes versões no processo. Quanto mais ofertas, quanto mais trouxermos para a sala de aula textos de boa qualidade, seja ele na área de ciências, de história, nós vamos favorecer o aluno a ampliar o conhecimento. Então, quanto mais ele tiver o que dizer, quanto mais ele tiver conhecimento, ele vai falar melhor, ele vai escrever melhor e tudo isso vai compor esse conhecimento globalizado, Então, nós não podemos dizer que a língua portuguesa ela acontece separadamente das outras disciplinas. As outras disciplinas são muito melhores aprendidas se o aluno tiver um bom conhecimento da língua portuguesa, se ele souber usar os recursos de leitura para se apropriar de um conteúdo, se ele fizer leituras pontuais, com sequência, com fluência na leitura, tudo isso vai fazer com que ele aprenda melhor sobre qualquer assunto que for tratado dentro ou fora da escola. A leitura e o desenvolvimento da oralidade escrita, fechando essa proposta da produção de texto, da importância de ter uma dinâmica na sala de aula que dê oportunidade para as crianças o acesso a gêneros textuais como uma prática pedagógica. Quanto mais oferecermos aos alunos textos de boa qualidade, em que eles possam opinar sobre o texto, em que eles possam compreender, interpretar, seja de forma oral, seja de forma escrita, vão aumentar as possibilidades dessa criança tornar-se um aluno proficiente
proficiente no sentido de que consegue interpretar, consegue ler com fluência, consegue argumentar diante do texto. O nosso trabalho enquanto professor, principalmente no ensino da língua portuguesa nas séries iniciais, ele deve promover o estímulo do aluno para que seja prazeroso essa construção, para que as atividades aconteçam de forma dinâmica, sem nunca perder a qualidade. Então, os textos tradicionais, os textos em que as cartilhas traziam, eram textos que tinha uma pobreza, tinha os textos apareciam de uma forma muito técnica, muito automática, de pouca qualidade. Então, espera-se que por meio da proposta atual na BNCC, todas as questões gramaticais devem ser trabalhadas de acordo com o texto, sempre contextualizado. Então, não mais falamos de escrita pela escrita, né, que o importante é o registro. Num primeiro momento, quando ela conhece, quando ela se apropria do código, essa escrita vai sendo construída à medida em que os anos vão se passando. Essa intervenção do professor é fundamental para que haja uma qualidade nessa escrita do aluno. Então, quanto mais eu utilizar conhecimentos, conteúdos de outras disciplinas, então, ao trabalhar um texto de história, eu posso trazer palavras que aparecem no texto de história como forma de ampliar o repertório desse aluno. Então, o papel do professor no ensino da língua portuguesa é fundamental, o planejamento é fundamental, a revisão textual, a oportunidade que se deu ao aluno, tanto de utilizar a oralidade como a escrita, fará grande diferença no processo de aprendizagem do aluno.